Olá, eu sou a Luciana Amorim e nós estamos aqui para gravar mais um programa de Sua Casa Vestida. Gente, o tema de hoje é fantástico. Nós vamos falar sobre Feng Shui. Agora, eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar sobre Feng Shui, mas na verdade não têm conhecimento do que realmente significa, não é mesmo? Então, nada melhor do que nós convidarmos uma pessoa maravilhosa, especialista na área, que estudou bastante tempo, estuda cosmologia chinesa e vai explicar um pouco pra gente sobre o Feng Shui e tirar todas as nossas dúvidas. Gente, eu vou convidar aqui a Alessandra, mas podem chamá-la de Ale, não é verdade? Ale, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Eu estou super curiosa também para entrar nesse universo do Feng Shui, né? Eu entendo que é algo que poucas pessoas realmente têm o conhecimento e a profundidade que você tem, né? Então nada melhor do que você para nos explicar sobre isso. Mas nós temos uma curiosidade, eu principalmente. Obrigada, Ale, por você estar aqui no nosso programa e seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. E realmente, Luciano, o desafio, ou Lu, né? Já que você me chama de Ale, é a gente desmistificar esse tema e também trazer ele para um nível que ele precisa, porque hoje o Feng Shui virou um modismo, ele passou por uma fase de modismo muito grande e esse conhecimento ficou muito superficial e é um conhecimento muito profundo, que ele realmente muda, ele transforma a vida das pessoas, quando bem aplicado, é claro. Mas antes da gente entrar e aprofundar, né, nesse assunto, a minha curiosidade é: o que te levou a estudar e aprofundar no Feng Shui e como isso hoje faz parte da sua vida? Então, eu comecei há um tempinho atrás, nem vou falar, né? Senão vão descobrir minha idade. Tô brincando. Esse conhecimento eu venho estudando desde 2001, pra você ter uma ideia, tá? Como é que isso chegou na minha vida? Primeiro que até 2001, o Feng Shui era uma moda, existiam vários livros sobre, vários cursos, né? Muitos especialistas no Brasil, mas do que eu tô falando, do Feng Shui, que veio muito com a escola americana e que tinha um nome assim que eu acho muito mágico, né? Era Escola do Budismo Tântrico Tibetano do Chapéu Negro, que começou com um mestre americano. Então ele começa e dissemina esse Feng Shui e o auge dele foi na década de 90. E aqui no Brasil, como as coisas demoram ainda um pouquinho, quando eu tive conhecimento, eu fui atrás dessa técnica. Mas eu sou muito questionadora. Então eu fiz o curso e descobri que você pegava um baguá, colocava na porta de entrada, e aí 3 áreas você relacionava, aí o sucesso estava, enfim, você pintava de vermelho, relacionamento de rosa, objetos pares, e aí eu comecei a ler os livros que tratavam do assunto, e eu comecei a questionar as harmonizações. Desculpa te interromper, mas você de profissão é arquiteta. Isso, eu sou arquiteta urbanista. Então seu interesse começou para você poder aplicar na arquitetura? Sim, primeiro para aplicar para mim. Tá. Porque eu penso o seguinte, nenhum conhecimento pode ficar restrito. Eu primeiro aplico em mim, se der certo, eu passo para as pessoas. Então eu tenho que ser a primeira cobaia de tudo que eu aprendo. Eu tenho essa mania, eu brinco que eu faço porque eu tenho esse defeito. Quem sofre, aí você vai morrer de rir. E aí o que eu fiz? Eu fiz um curso em São Paulo, na época, e trouxe o conhecimento para Brasília e comecei a aplicar na minha casa. Só que eu comecei a questionar, por que eu tenho que pendurar um cristal numa linha vermelha e colocar no banheiro? E eu comecei a fazer vários questionamentos, por quê? E tem essa questão do cristal também com vento, que faz o ruído? Não, aí é o elemento terra, e aí, tá. Enfim, eu comecei a levantar vários questionamentos de harmonização, tem que colocar um sino de vento no guá tal. E aí eu falei assim, gente, tá, mas que lógica que isso tem? Eu comecei a querer ver o porquê, descobrir o porquê Sim. daquilo, e muito questionadora, né? E aí eu tentava achar os porquês. Até que chegou na minha mão um livro em espanhol, de um autor chamado Roger Waters, e ele falava de um Feng Shui que eu não conhecia, que se chamava Feng Shui tradicional chinês. E eu achei aquilo eu falei, ué, mas não existe só um Feng Shui? Que Feng Shui é esse tradicional chinês? E quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei encantada, porque parece que descortinou um universo para mim. E cada vez que você estudava, você tinha mais interesse em aprofundar, para entender justamente aquilo que a gente via. Eu falo, gente, porque a Lê comentou bem no início de falar sobre Feng Shui.
Eu me lembro que eu nem era arquiteta ainda. Eu era estudante de arquitetura. E sabe quando você é estudante, você gosta de folhear todo tipo de revista, né? E a gente vai bem aí algumas e aí você fala, vamos decorar o nosso quarto com Feng Shui, você tem que fazer tal coisa, ou isso e aquilo, né? Só que na verdade eu não tive esse interesse em aprofundar, né? E eu fiquei encantada quando eu descobri que a Lê, ela tinha aprofundado, né, que isso ela hoje usa como qualidade de vida, né, ela aplica todo o conhecimento dela na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, né. Mas vamos dando sequência. Eu vou tentar até ser sucinta, porque a história é longa. E eu descobri que tinha um arquiteto no Brasil, em Belo Horizonte, ele chama Carlos Solano, ele escreveu um livro, chama Canhun, em que ele trata do Feng Shui tradicional chinês, do conhecimento básico. E eu lendo aquele livro, eu falei assim, uau, é muita coisa. E eu já fiquei confusa, eu falei, é muita coisa, tem escolas, tem que estudar astrologia chinesa. E eu vi que a jornada era uma jornada que ia ser longa, de conhecimento. Então eu fui atrás, descobri que o Carlos Solano na época veio dar um curso em Brasília. Sim. E eu comecei a fazer todos os cursos dele e estudar. E é praticamente outra universidade, né? Foi porque eu estudei mais de 480 horas de Feng Shui tradicional chinês. E eu descobri que era uma jornada. E essa jornada, eu falo que essa jornada não tem fim. Só para vocês terem uma noção, tá, gente? Sim. Um mestre de Feng Shui tradicional chinês na China antiga, para ele começar a atender, ele tinha que estudar com o mestre dele, a se formar com 20 anos. Depois de 20 anos de aprendizado, ele podia começar a atender. Para vocês verem a profundidade desse conhecimento. Sim. Então, por que esse Feng Shui, eu brinco, eu falo que o Feng Shui americano, que é tão superficial, se tornou moda? Porque o americano ele não tem paciência. Tudo lá é muito fast, né? Então, o Lin Yun, esse mestre tibetano, chegou nos Estados Unidos e viu que o americano não ia ter paciência de estudar 20 anos para poder começar a fazer a técnica acontecer. Então ele resumiu, ele condensou o Feng Shui tradicional, ele colocou uma religião, porque ele viu que o americano também era budista, ele gosta muito do budismo, ele se identifica muito, porque o Feng Shui tradicional chinês é taoísta, já tem uma diferença enorme aí. Ele se baseia todo no taoísmo, e o americano é no budismo. Então daí já não se compara. Tanto que hoje a gente usa o Feng Shui americano mais como uma escola simbólica, é um Feng Shui simbólico. Ele não entra mais dentro das harmonizações e do que é feito igual o Feng Shui tradicional chinês. Porque o Feng Shui tradicional chinês, esse sim, ele impacta diretamente na qualidade da nossa vida, dentro da nossa residência. Você comentou sobre dois Feng Shui diferentes, né? O lado budista e o lado taoísta. Isso, o lado taoísta milenar, tá? Tem indícios na China de mais de 6.000 anos desse Feng Shui. Sim. E o lado budista, que foi uma modernização do Feng Shui. Tá, mas só para eu entender, o Feng Shui ele pode ser considerado uma religião, um estilo de vida ou é uma cultura? Como que a gente explica o Feng Shui? Bem, vamos lá. O Feng Shui tradicional chinês é uma ciência. Sim. Uma ciência milenar. Ok. E ele começou sendo usado na China, para você ter uma ideia, para enterrar o túmulo. Ele chamava Yinzai, era uma técnica para você enterrar os seus mortos na melhor posição, porque o chinês acredita que quando você enterra o patriarca da família numa direção auspiciosa, toda a descendência vai ter saúde, prosperidade, relacionamento, ela vai crescer. Interessante. Só que ele levou a técnica que chama Yinzai, que é para túmulos, para Yanzai, para cidade, para as vilas, para as pessoas. Entendi. Entendeu? Por isso já entra, então, entendi. Então aí já entraria na parte da funcionalidade dentro de uma casa, como a energia poderia... Não dentro de uma casa. Dentro de uma cidade? Dentro de uma vila. De uma vila. Tanto que a cidade imperial, ela é toda feita dentro do Feng Shui tradicional chinês. A cidade imperial. E as vilas na China, sim, as vilas antigas, elas, para serem construídas naquele lugar, ia um mestre de Feng Shui com a bússola de Feng Shui, que chama Luopan. Sim. E ele posicionava pelas direções, pela fachada energética, enfim, por uma série de coisas, né? Onde era o melhor local para aquele lugar, para que a vila prosperasse, para que as pessoas fossem felizes. Tinha todo esse cuidado e um respeito muito grande à natureza. Para vocês terem uma ideia, o chinês, ele jamais cortaria um rio, porque ele falava que era cortar a veia do dragão. Era você tirar o fluxo de ti, de vida, do lugar. Sim.
que é a natureza, é a criação, Justo. né? Mas aí dentro dessa cidade, que ele levou, né, toda essa energia para dentro da cidade, uma vez que ele define a posição, ali dentro também eu posso definir outras posições de outros elementos, né? Sim, principalmente de quem comanda a cidade. Onde Ah, ficaria a residência sim, do administrador da governança. cidade, a governança. Porque a partir da governança, lembra, gente, que para o chinês, o lugar do imperador é o lugar mais importante. Sim, é como se fosse sagrado? É onde gera tudo. O imperador, dentro da filosofia taoísta chinesa, do Feng Shui tradicional, ele fica no centro. É a partir do centro que tudo se cria. Então, o imperador comanda tudo a partir do centro. E ele precisa ter sanidade mental, ele precisa ter inteligência, ele Tudo. precisa ter sabedoria para conduzir todo o povo Justamente. dele. Então, todo imperador na China, ele tinha um consultor, um mestre de Feng Shui à disposição, não, vários. À disposição dele para mostrar para ele, ao longo daquela jornada que ele saberia que nasceria e terminaria com a morte, como é que ele ia enfrentar os desafios da jornada dele. Isso está no nosso mapa astrológico chinês, dos nossos 4 pilares do destino, que não está determinado. Mas é como se você, no seu mapa chinês, você estivesse no alto de uma montanha vendo a sua jornada terrena. E aí você sabe que você vai passar por um momento que você vai passar por uma floresta, vou dar um exemplo para facilitar, Sim. tá, Lu? Então você está no Sim. alto dessa montanha. Sim. Então você sabe que pela sua jornada, dentro dos seus pilares de sorte, você vai ter momentos que você vai ter que passar por uma floresta, atravessar um rio, um deserto, Sim. quer dizer, períodos desafiadores. Sim. Como eu sei que eu vou enfrentar isso tudo, e com a bagagem que eu trago do meu tio humano, Sim. nessa minha jornada, ele já se preparava para aquilo, para aqueles momentos que ele ia ter ao longo daquela jornada de vida dele. Então, ano a ano, ele mudava de posição no palácio imperial. Posição, ou seja, a localização. Vamos mudar o quarto dele, por quê? Por causa do movimento solar, por exemplo? Não, do mapa dele. Do mapa dele. Do Porque mapa o mapa dele, à medida que vão passando os anos, então, de acordo com a fase da vida dele, ele vai passar por um processo, ou um desafio, ou um espaço de tranquilidade. Justo. Então, para isso acontecer, ele precisava se movimentar dentro do palácio. Justo. E outra coisa também, porque a energia do lugar, ela é formada pela energia da terra no momento que você cava o solo e pela energia do céu no momento que você cobre a edificação. E aquela energia, ela só muda de ano a ano através dos ciclos anuais, tá? Então ele sabia, aí o que os mestres estudavam, se naquele ano X, como é que ia estar em relação ao mapa dele. Se ele não pudesse ficar naquele quarto, eles automaticamente tiravam ele e reposicionavam. E assim também com o lugar de comando dele, com tudo, para que ele usufruísse energeticamente do melhor movimento dentro do ano. E se resguardasse também no momento que a energia fosse ruim. Entendi. E geralmente essa mudança acontece anualmente? Ou pode ser que se passem 2 ou 3 anos e continue com a mesma energia? Existe essa diferenciação dentro do Feng Shui? Existe. Existem mudanças anuais. A nossa casa, ela tem o Chi dela, da terra e do céu, mas todo ano a gente recebe uma energia diferente por causa do ano que está dominando. Lembra que são os 12 animais? A gente vai entrar agora, a partir do dia 3 de fevereiro de 2023, no ano do Coelho de Água. Então isso já faz com que a nossa casa seja alterada. Então por isso que a gente não entende mudanças na nossa vida que vem e a gente fala assim, não, mas estava de tal jeito, agora, né, eu tô sentindo... Gente, é Mas isso. dentro da nossa casa, vamos aqui um pouco para a prática. Tá. Eu moro no apartamento, Ok. né? Diante disso que você comentou, Ale, dele precisar, né, se movimentar dentro, né, do castelo, do palácio, como que nós podemos trazer o Feng Shui para dentro da nossa casa? Gente, de uma maneira mais simples, não dá pra gente conseguir falar assim, né, ficar mudando de quarto, né? Ó, a vontade, sonho. Mas vamos lá, você mora numa casa ou num apartamento? Em um apartamento. Então vamos lá. Aquele apartamento ele foi construído no ano X. Ali já está a energia do céu e da terra. Certo. Você tem um posicionamento que a gente chama de fachada energética. Todo ano, por causa da mudança das estrelas anuais, vai incidir uma das 9 estrelas naquela fachada. Essa é a alteração que você tem que fazer na casa. É alterar a sua casa, não o mobiliário, nada disso, mas colocar o elemento certo dentro dos 5 elementos que existem para o chinês, que é a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, na posição correta na casa, na fachada, para que você se beneficie ou se proteja caso a energia seja negativa. Mas aí você comentou da fachada, seria então na janela? Isso.
E na porta de entrada, que é onde entra os fluxos de Qi. Tá. No meu caso, o apartamento é vazado. Né? É onde tiver abertura energética. Pro vento, entendeu? Pro sol. É onde a gente mexe. É na entrada de Qi. E lógico, eu vou analisar seu mapa pessoal. Sim. O que o coelho, por exemplo, de água pode trazer para você esse ano? Porque aí é outra leitura. Uma coisa para casa, ele impacta toda a sua família e você. Sim. E outra coisa, como ele te impacta pessoalmente. Uhum. E aí eu também te ensino a tirar o melhor proveito dessa energia. Se ela for desafiadora, você já entender o desafio que você vai enfrentar, né? E não nadar contra a correnteza, porque o pior erro que a gente faz dentro de uma análise de Feng Shui é querer falar assim, não, mas essa energia não tô nem aí, eu vou fazer do meu jeito. Não faça, você só vai quebrar a cabeça. E como diria minha avó, dá muito em ponta de faca. Ale, eu me lembro que uma das nossas conversas, justamente, né, que eu solicitei assessoria para você, né, em um dos projetos que a gente estava fazendo, você mencionou sobre a importância do posicionamento de um elemento, como ele é relevante, né? E eu me lembro de você comentar de um caso de que uma piscina mal colocada, mal posicionada, pode trazer um problema considerável na situação financeira da família, né? Como que funciona isso? Né? E o que você aconselha ou como que é esse processo todo dentro do Feng Shui? Bem, isso aí é uma das escolas do Feng Shui, chama Dragões de Água, que é o posicionamento da água fora do imóvel. Isso tem um impacto tão grande na nossa vida, porque ele pode trazer, ao mesmo tempo que traz prosperidade, pode trazer falência, perda de dinheiro em negócios, doença, mas pode trazer saúde, bons relacionamentos. É a boca d'água fora do imóvel, é você saber localizar. Eu tive um caso de uma cliente que eu fazendo uma análise, a casa já estava pronta com a piscina, e eu virei para ela e falei assim, olha, por causa da posição da piscina, eu acredito que vocês venham perdendo muito dinheiro. Vocês prosperam, mas perdem uma quantidade boa também aqui. Ela falou, como você sabe disso? Eu falei, por causa da posição da piscina. E ela ficou impressionada, falou, o que eu faço? É verdade. Ela ficou até assustada. Aí eu falei para ela, olha, o ideal seria cobrir a piscina, porque você não tem como tirá-la daqui. Né? Então, quando você cobre, você só vai ativar um Qi ruim quando você usa. Na época ela não tinha nem como fazer isso. Então eu brinquei com ela e falei, olha, aceita, porque você vai ganhar dinheiro, mas uma parte você já sabe que você vai perder. Porque isso eu não tenho como mudar, faz parte do local, de como foi posicionado as coisas. Para vocês verem a seriedade que é. Se as pessoas soubessem disso, né, elas contratariam um consultor de Feng Shui antes. Quando eu faço um projeto, né, como eu, profissional, posso saber que eu estou trazendo, né, levando boas energias ou não? Se eu não tenho conhecimento Feng Shui, é mais difícil de eu acertar, ou não? Não, é porque assim, sem o conhecimento eu brinco que o acaso está te protegendo. Né? Lógico, por eu ter o conhecimento, não é todo projeto que eu desenvolvi na minha vida que tem Feng Shui, até porque eu não posso interferir no livre-arbítrio das pessoas, ou fazer sem a pessoa querer. Não existe isso, viu, gente? E eu nem tenho como levar o conhecimento, porque é um estudo. Claro. Tá? É um estudo matemático que envolve Xing, que envolve pontos cardeais, que envolve um estudo muito grande, só para deixar claro. Então não é um achismo, não é o sentir energia desse lugar. Entendi. Não existe isso. Tá? Você percebe uma energia... Justamente pelo fato de ser uma ciência matemática. Justamente. É uma ciência. Milenar. Eu acertei. Uma ciência milenar. Milenar. Então, não tem como eu sentir o lugar e fazer um Feng Shui. Primeira coisa. Tá? Como é que eu ajudo vocês profissionalmente? É uma jornada longa. Eu te mostrei que é uma das escolas, até para você posicionar uma água fora do imóvel. Sim. O que eu faço? Eu gostaria que todo profissional de arquitetura tivesse essa visão da Lu, de contratar uma pessoa, um mestre de Feng Shui tradicional chinês antes, porque aí eu faço um mapa energético, te mostro o que você pode pôr em cada guá e você vai desenvolver o projeto em cima disso da melhor forma. Sim. Então eu não interfiro. E sem interferir no processo criativo do profissional. profissional. Eu não. Você viu? Sim, exatamente. Que eu não interferi no seu processo criativo. Eu só virei pra você, expliquei pra você conceitos. Sim. E que eu trouxe pra você, olha, Lu, aqui é o melhor lugar da água nesse local, porque vai trazer isso, isso, isso. E você colocou o seu lago ali. E você colocou toda a disposição dos chalés
que ficaram super harmoniosos, mas dentro de um conceito de equilíbrio de um consultor de Feng Shui. Sim. E a gente, na verdade, não ouve, né? A gente vai trazer um pouco esse exemplo aqui para vocês, porque realmente foi uma coisa que aconteceu, né, no escritório. Eu pedi assessoria, né, da Lê para ela realmente estudar se o meu projeto, né, porque é um projeto de um hotel. Então, realmente, a gente tem que pensar no bem, né, no retorno que vai trazer para o cliente. Não é simplesmente fazer um desenho arquitetônico e entregar para o nosso cliente. Então eu tenho muito essa preocupação. E quando eu descobri que a Lê poderia me assessorar, né, nessa parte projetual, eu não esperei, fui falar com ela imediatamente, né? E foi muito bacana porque nós descobrimos que algumas coisas eram essenciais, né, para que acontecesse justamente essa energia, né, e que ele tivesse essa prosperidade, né, financeira no hotel. E foi um detalhe, né, que foi justamente aquilo da entrada, né, o acesso principal daquele espaço, por onde entrar as energias. Isso, por onde entrar a energia da prosperidade. Exatamente. Porque a fachada energética tem que estar voltada para a estrela da prosperidade. Então isso não dá para explicar que é uma aula, mas assim, é o que eu vou, são parâmetros que eu vou usar para te assessorar. Então quando você explica a lógica, o profissional quebra muito preconceito, porque ele às vezes acha que eu, como uma consultora de Feng Shui, vou atrapalhar. Muito não, de forma alguma. Eu vou interferir ela vai interferir na forma como eu vou fazer, ou ela vai interferir nas minhas ideias. Não existe isso. Não você vai agregar, você vai somar no nosso projeto. Então, Ali, então é bom, né, ressaltar e deixar bem claro aqui que a Lê, né, quando ela vai fazer a consultoria dela, a assessoria, ela não interfere absolutamente nada no nosso projeto. Mas a gente estava aqui, né, numa pausazinha, a gente estava conversando nos bastidores justamente sobre, e eu quero comprar um imóvel, né? Como que você poderia ajudar essa pessoa que gostaria de comprar esse imóvel? Existe o centro, o lugar certo que a energia dela vai ser compatível com o imóvel que ela vai comprar? Existe. Existe sim. O que eu faço é pegar os dados da pessoa, né, os dados de ano, mês, dia, hora e local de nascimento. Eu faço o mapa dessa pessoa e através desse conhecimento eu equilibro, eu olho qual o melhor local dentro das possibilidades que ela está querendo comprar, enfim, ou alugar. E detalhe, é dela e do cônjuge também, tá? Porque toda a energia do lugar é formada por energia yin yang. Então tem que ser levado em conta a energia das duas pessoas, caso elas sejam um casal, que mandam no local. Os filhos não importam, é uma consequência. Entendi. Tá? O que importa sempre é o mapa de quem manda no lugar. Eu fiquei curiosa então. Então vamos supor, a pessoa não está casada, está namorando. E aí ela compra o imóvel. E aí depois ela teria que fazer a energia do futuro cônjuge. Ele pensa em morar lá algum dia? Porque assim, gente, ele vai ser afetado. Se não levar isso em conta, ele pode ser afetado negativamente pelo lugar. Porque olha só, vamos lá. Aquele lugar pode ser positivo para a pessoa, por causa do mapa dela, mas para o outro pode não ser. Por isso que as pessoas não entendem, porque vão para um lugar e começam a adoecer. Ou ela estava ganhando super bem dinheiro, fechando negócio, ela muda, tudo fecha, ela fala assim, nossa, mas que estranho, eu tava vindo na mesma rotina, mesma rotina, do mesmo jeito. E às vezes isso está no local. Ela fez alguma mudança, ocorreu, né, que afetou o mapa dela, com certeza. Então, Ale, eu tô vendo a importância de tudo isso, né? Agora, como que as pessoas poderiam te contratar, né? Ou um profissional, um arquiteto, um designer, ou uma pessoa de outra carreira, como que ela faz para ter acesso a você, né? A todo esse conhecimento? Bem, vamos lá, a gente vai entrar em contato, a gente vai ver a necessidade do que a pessoa precisa. Por exemplo, se for um arquiteto, uma pessoa da área, eu peço para entrar antes dele até pensar no projeto, para eu poder ajudá-lo já energeticamente, criando um mapa energético do lugar e dando uma consultoria para ele posicionar as coisas já dessa melhor forma, já para tirar o cliente dele de problemas, tá? Já que ele se sentiu tocado nisso. Profissional, qual que é a melhor etapa para te convidar? Se ele está fazendo uma casa antes de fazer o projeto, na hora que o cliente comprou o terreno e procurou o profissional para fazer o projeto, antes dele começar o projeto ele já me chama.
Porque o que eu faço? Eu posiciono, eu mostro para ele até o posicionamento melhor da casa dentro do terreno. Nossa, energeticamente fantástico. Fantástico, né? Tá? Porque, por exemplo, o arquiteto ele pode até posicionar as coisas e ele pode fazer de uma forma que está totalmente incoerente à energia que é propícia para aquele local, para aquele lote. Porque eu não trabalho só com Feng Shui tradicional chinês, eu também trabalho com a geobiologia, que mostra a interferência das energias de terra no lugar. Então a gente tira, né, a casa, ou se não puder tirar a casa, mas principalmente os cômodos que a pessoa passa maior tempo, dessas interferências energéticas que hoje está provado, que dá câncer, né, que você ficar em cima de certas linhas de terra, você pode desenvolver várias doenças. Gente, que a ciência não explica, mas que a radiestesia já explica. Isso. Não, sim. Realmente. E se o seu cliente já morar em algum lugar, a gente também harmoniza, eu te ensino a harmonizar para que a pessoa entre naquele lugar e se sinta super bem. Eu não preciso nem ter contato com o seu cliente. É só você me passar os dados. Os dados que você falou, né? Do nascimento, né? Justamente, eu não preciso nem de nome, gente. Só para vocês terem uma noção, eu não preciso nem de nome da pessoa. Por exemplo, a Lu está fazendo de um cliente específico que ele quer. Ela pegou e vendeu esse serviço como se fosse um serviço junto com o dela. Sim. Eu vou e passo para ela todo esse mapeamento energético, te oriento e você vai fazer da melhor forma para o seu cliente. Não, perfeito. Eu já tô contratando. Vai, Gente, aqui ó, os bastidores, já tá todo mundo contratando a Lei. Tá tipo, eu sou o primeiro da fila. Gente, fantástico, assim, maravilhosa a nossa conversa, nosso bate-papo. Eu aprendi, não vou falar que eu aprendi muito não, gente, porque são 20 anos de estudo, né? É mais que uma universidade, né? São quase 3 já, né, Ale? Mas fantástico, assim, muito interessante, né? Com certeza eu vou continuar, né, te solicitando dos meus projetos, porque eu acho maravilhoso, eu acho que é essencial, né? Eu quero trazer isso para o escritório. E maravilhoso, assim, a sua cultura, seu conhecimento, né, a profundidade que você tem, né, e é muito gostoso ficar conversando e a gente entender um pouco mais desse universo, né. Eu queria agradecer demais a sua disponibilidade, que eu sei que você é uma pessoa, assim, muito ocupada, né, com muitas tarefas de gerenciamento de uma empresa também, então eu queria agradecer muito a sua disponibilidade em estar aqui hoje no nosso canal, foi fantástico, né, o nosso bate-papo, muito obrigada mesmo por ter aceito o convite, né? Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição, tá? Quem quiser entrar em contato, aí vai aparecer meu telefone, meu Instagram e Lu, meu amigo, o que você precisar. Eu agradeço demais, Ale. Gente, então é isso, nós terminamos mais uma entrevista maravilhosa, tenho certeza que vocês amaram. Então não deixem de curtir o nosso canal, dar o seu like, né? Clica lá no sininho, para vocês poderem receber mais vídeos como esse, né? Tenho certeza que vocês amaram. A gente se vê no próximo episódio. Não perca!